A venda de votos, seja para deputado, para senador, para presidente, para governador, para que for, na verdade deveria ser legalizado. Sabe por quê? Só assim nós, o povo, iríamos ganhar alguma coisa. E eu vou provar ainda ao longo desse vídeo o porquê dessa opinião, porque que isso faz sentido. Porque se tem o candidato, seja para prefeito, para senador, deputado, governador, o que for, te oferece 300. O outro vem e te oferece 400, o outro vem e te oferece 500. Então você vota no que te ofereceu mais. Aí você ganha alguma coisa. E fica de boa. É o lucro que você vai ter. Por que isso? Porque não importa se é de direita, se é de esquerda, não importa se é uma pessoa que, antes de entrar na política, é uma pessoa honesta, que tá, não precisa nem de assinar. Basta a palavra. Falou, tá falado. Falou que vai fazer uma coisa, vai lá e cumpre. Ter coerência entre o que fala e o que faz. E cumpre o que fala, cumpre com a própria palavra. Pode ser que tenham pessoas assim dentro da política, pode até ser que tenham. Só que são minoria. E mesmo que existam, o que acontece? A política em si é corrupta. E eu posso provar isso. De que forma? Com a história da humanidade. Não com a história da humanidade, com a história do Brasil em si. Vamos parar e analisar. Busquem, não precisa nem acreditar na minha palavra. Busquem na história como que era antigamente, uns 200, 300 anos atrás, aqui no Brasil. A mídia, o que seria a mídia da época, né, porque tinha muito menos tecnologia que hoje em dia, mas a mídia da época, e o conceito social, as pessoas, independente de morar em cidade pequena, cidade grande, as pessoas da época, o conceito social, o que elas falavam, quem que elas consideravam, né, um cidadão de bem, um cidadão respeitável, um cidadão que venceu na vida? O dono de escravos. Porque quanto mais escravos você tinha, era um sinal, era um símbolo de que você tinha muita riqueza, muito poder, que você era muito respeitado, que você se deu bem na vida, porque você tem muitos escravos e muitas posses. Como que o escravo era visto? Como o marginal, o vilão, o rebelde, o inimigo, o inferior. Então, a lei que existia na época fazia o quê? Beneficiava o dono do escravo. Porque o dono do escravo criava as leis. E algumas leis eram criadas para beneficiar os donos do escravo, porque os amigos dos donos dos escravos criavam aquelas leis. Um exemplo disso é a lei da chibata. O que fala na lei da chibata? O patrão se sentiu ofendido pelo que o escravo falou. O patrão, por lei, tem garantido o direito de punir o escravo, porque o escravo não tem liberdade de expressão. O escravo não pode falar o que pensa, o que gosta e o que não gosta. Liberdade de expressão restrita não combina com a escravidão. O escravo não tem liberdade de expressão restrita. Se o escravo tentar fugir, o que o patrão pode fazer? O patrão pode punir o escravo para servir de exemplo, para que os outros não sigam esse exemplo de rebeldia. Porque o escravo fujão, o escravo que foge, é um perigo para a sociedade, é um risco para a sociedade, é um vilão, é um marginal, um criminoso que tem que ser combatido. Ou seja, a sociedade usa como régua as leis para medir a moral, o caráter, a índole, o cérebro da pessoa, né, a consciência da pessoa, a mente da pessoa e tudo mais. Espírito, alma, enfim. E além de usar essas leis também são baseadas em quê? Nas matrix sociais, nas ferramentas superficiais que o sistema usa para manipular, para dividir o gado. Tais como classe social, tais como raça, como gênero, como órgão genital, aborto, armas, drogas, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, o que a pessoa quer comer, quer beber, quer fumar, quer cheirar, qual religião que a pessoa vai, qual candidato que a pessoa vota, qual carro que a pessoa tem, qual tipo de roupa, qual tipo de aparência, tipo de corpo. Todas as ferramentas matrix sociais usadas para manipular, para dividir, para conquistar. A prova disso, o exemplo da questão social. Hoje em dia não existe mais escravo, mas não como era antigamente. Porém, continua existindo escravo, que é quem ganha um salário mínimo. E o que acontece? Comparar a vida de qual era o estilo de vida de escravo e o estilo de vida de quem ganha um salário mínimo. Escravo não tinha casa própria, quem ganha salário mínimo também não. Escravo morava na casa do patrão. O escravo acordava. Qual a primeira coisa que o escravo fazia na hora que acordava? Ir trabalhar para servir o patrão. Qual a última coisa que o escravo fazia antes de dormir? Ir servir o patrão. Como que era a alimentação do escravo? O resto do que sobrava do patrão, porque o escravo produzia, plantava, colhia, transportava, mas o patrão que comia e ganhava dinheiro vendendo, e o que sobrava era para o escravo. Tanto que criou a história da manga com leite, porque os patrões não queriam dar manga ou leite para o escravo, daí o escravo tinha que escolher uma manga ou leite, que o patrão falou que
manga com leite faz mal, pode até morrer. E aí, se o escravo discordasse disso, o escravo está desrespeitando o patrão. O escravo falou que manga com leite não faz mal. O escravo está falando que o patrão é mentiroso. O escravo não tem liberdade de expressão para falar do patrão. O escravo está ofendendo o patrão, está desrespeitando, tem que ser punido pela lei da chibata. E aí, o que acontece? Questão classe social. Né? O que acontece hoje em dia? Ah, quem tem dinheiro pode fazer o que quiser porque está acima da lei. Não, não é isso. Porque o que acontece? A lei é criada por corruptos que estão no poder ou por amigos de corruptos que estão